Meus queridos irmãos, falando EBD, de volta. Esta feita, lições bíblicas da CEPD, classe dos jovens, lição de número 12. Essa lição será ministrada no dia 22 de setembro de 2024, Dia Nacional da Escola Dominical. Então, meus parabéns e também rogando bênção de Deus aos nossos alunos, professores, superintendentes, aos professores, aos pastores que têm dado apoio, né? Alguns até muito apoio à Escola Bíblica Dominical. Continuem apoiando e também frequentando da maior e melhor escola do mundo, a única escola que forma cidadãos em todas as esferas da vida. É a melhor escola do mundo, Escola Bíblica Dominical. Como eu disse, lição de número 12, o tema é estudo e oração. Estudo, oração e as 70 semanas de Daniel. O texto principal está no livro de Daniel, no capítulo de número 4, versículo 9, capítulo 9, versículo de número 24. 70 semanas estão destinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Este é o texto principal da nossa aula de hoje. O resumo da lição: Deus revela os seus planos, mas os fiéis devem buscar entendimento e interceder pelo povo da promessa. Então, já olhando para o texto, para o tema, nós temos duas partes importantes aqui que devem ser tratadas de forma imprescindível na vida de todo cristão, não somente na vida de Daniel ou dos obreiros, mas todos os cristãos que querem realmente crescer na graça e no conhecimento devem ter estes dois elementos fazendo parte todos os dias da sua vida: estudo e oração. Isto é por parte de Daniel. Veja que Daniel era um profeta, um homem de Deus, um estadista, mas um homem totalmente devotado à oração e ao estudo. São duas formas que o cristão tem para crescer, para amadurecer, para poder firmar-se nos santos caminhos do Senhor. O primeiro, obviamente, nós conhecemos de cor e salteado, é o caminho da oração. E ainda esses dias eu gravei algo sobre a necessidade, né? As necessidades nos ensinam a orar. E aqui, no caso, nós vamos falar sobre a vida de oração deste homem chamado Daniel. E o segundo ponto também interessante, e também é destacado não só pelos homens, mas por um anjo, é Gabriel, a questão do estudo, do entendimento da palavra do Senhor. Veja que Gabriel diz para ele desta maneira: desde o dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a entender essas palavras, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras, quer dizer, das tuas orações. Eu vim por causa das tuas orações. A aplicação de Daniel, tanto à oração quanto ao estudo e entendimento da palavra do Senhor. Foi aí que ele conseguiu chegar à graça de entender o que Jeremias estava falando sobre os 70 anos do cativeiro de Israel. Tá bom? Então, o tema hoje é estudo, oração e as 70 semanas de Daniel. Que Deus nos dê graça para podermos entender, compreender e também praticar a sua palavra. Os objetivos da lição são 3. Aprender com a postura de Daniel de estudo e oração diante da profecia. O segundo, compreender a revelação de Deus sobre o futuro de Israel, a escatologia. O terceiro, entender o teor da profecia das 70 semanas de Daniel, né? Para que nós não fiquemos somente no campo da especulação e talvez, às vezes, no campo da ignorância. É necessário que nós nos aprofundemos, né? Nós sabemos que a maioria dos crentes tem por costume estudar,
mas existem elementos, momentos e doutrinas que nós precisamos nos empenhar um pouco mais, devotarmos-nos um pouco mais ao estudo das Sagradas Escrituras. Aquele cotidiano não será suficiente para as nossas vidas. Nós precisaremos aplicar de maneira mais contundente o nosso coração para entendermos, para chegarmos a conclusões que de outra forma nós não conseguiríamos ou chegaríamos a conclusões equivocadas. E nós sabemos que quando compreendemos algo errado ou equivocadamente, obviamente tudo aquilo que se fará ou advirá deste entendimento, obviamente será também errado. Tá bom? Não tem este ditado de escrever certo em linhas tortas, não, primeiro conserta-se a linha, depois se escreve. Então nós precisamos nos desprendermos de certas ideias, de certos pensamentos humanos, para que não venhamos praticá-los também na casa do Senhor e na palavra do Senhor. Precisamos nos livrar de determinados cacuetes, vamos dizer assim, que nós trazemos do mundo. E um deles é tentarmos adivinhar as coisas. Veja que a palavra de Deus ela é revelada através do estudo. Veja que nós temos aqui uma postura de estudo de Daniel e de oração. Deus, através deste estudo, revela a Daniel o futuro de Israel e também ele consegue chegar ao teor, ao sentido, ao cerne da profecia das 70 semanas. Isto tudo não foi construído à base de suposições ou adivinhações. Não, foi estudo, oração, estudo, oração, e assim Daniel consegue uma compreensão maior e melhor daquilo que Deus queria, que ele não somente entendesse, mas também praticasse. E também, ao praticar, obviamente, ensinasse àqueles que estavam observando não somente as suas palavras, mas a sua vida, o seu comportamento em si. Veja que nós temos num dos objetivos a palavra postura. Postura é como você se porta, você se posta, como você se conduz, em determinadas questões. Óbvio que a própria lição nos diz que é a postura de Daniel de estudo. Então, aprendo também que nós precisamos ter uma postura de estudo. Não é somente quando sentimos necessidade ou quando somos convidados para uma palestra, para uma aula, para uma pregação, para um estudo. Não. Cotidianamente nós temos aí uma postura de estudiosos da palavra de Deus. E isso o interesse pelo entendimento, pelo aprendizado, deve ser em alguns casos até diuturnamente. Não pode ser uma coisa assim aleatória, ou a hora que eu preciso, ou deu na cabeça, eu vou ali, leio alguma coisa e aprendo. Nós sabemos que a escola secular não é desse jeito. Ou você estuda, ou você não aprende, e também você não é promovido de série, ou como nós comumente chamamos, você não passa de ano. Apesar que, hoje em dia, já não tem mais tanta esta seriedade na questão do passar, as séries, passar de ano, como nós dizíamos antigamente. Era um desconforto quando nós pensávamos que por um motivo ou outro não conseguiríamos passar de série, ou passar de ano. Mas hoje em dia não há mais esta preocupação. Isso eu estou falando de 30, 40, de 30 a 40 anos atrás, onde nós vivíamos realmente não somente apavorados, mas assustados com a questão da promoção de série no final do ano letivo, no ano de estudo. Então nós vemos que também trazendo esta cultura, não tão relaxadamente como fazíamos, não, nem todos também, alguns eram totalmente devotados ao estudo, mas uma boa maioria era meio que relaxadamente, era só para passar de ano mesmo e olha. Mas na casa do Senhor e com a sua santa palavra não é desta maneira. Nós vemos aqui a seriedade pelo primeiro objetivo, postura de Daniel de estudo e oração. Veja que Daniel tinha um costume, ele tinha uma didática, ele tinha um padrão de estudo
referente à palavra, à escritura que havia no tempo dele, obviamente. E ele lê outros, a humildade dele é tanto, que ele lê e aprende com outros profetas, e a citação de Jeremias é clássica, a citação de Jeremias nos livros de Daniel, no livro de Daniel, tá bom? Na interação está escrito assim, eu separei uma parte, lembre-se de que o entendimento do significado das profecias bíblicas requer dedicação, como fez Daniel ao estudar com zelo os escritos de Jeremias. Então veja que é isso que eu estou dizendo, tá bom? Dedicação, esmero, zelo, né? Requer isto do estudioso, porque é daí que virão os nossos entendimentos, tá bom? Se houver dedicação, esmero, zelo, obviamente os entendimentos serão corretos. Se não houver, nós iremos aí viver também de qualquer maneira, porque entenderemos também de qualquer maneira a palavra do Senhor, tá bom? Ele diz também aqui, mas mais significante. As 70 semanas de Daniel, ela começa a se cumprir a partir do decreto da restauração de Israel, por ordem do rei Artaxerxes, Neemias capítulo 2, versículos 1 a 8. Contudo, a última semana ainda não teve início. Esta profecia trata do plano de Deus para Israel e anuncia o anticristo e a grande tribulação nos tempos do fim. Então, são os dois assuntos que nós estaremos tratando nesta lição. Tanto a compreensão da profecia, quanto o cumprimento desta profecia, o tempo do cumprimento e como se dará o desenrolar desta profecia, tá bom? E esta última parte que nós lemos aqui, obviamente, será o terceiro ponto da lição, onde nós nos deteremos com um pouco mais de ênfase nessa parte do estudo, que são as 70 semanas de Daniel. Tá bem? Na lição do professor da classe dos alunos, tem aí o prospecto, tem um desenho que você pode acompanhar. Nós vamos reproduzi-lo, né, também no final na parte final desta aula, para que o aluno, o professor, o superintendente, o pastor ou o mero curioso, ele possa entender e se localizar mais facilmente tendo este mapa diante dele, tá bom? Isso mais para o final da lição. Então, nós vemos agora a parte introdutória da lição. Tá bem? O texto bíblico está em Daniel capítulo 9, versículos 1 a 4, depois os versículos de número 20 a 24. Tá bem? Então, toda vez que você ver este tracinho entre um número e o outro, quer dizer todos os... Então, é o versículo 1, 2, 3 e 4, vírgula, aí você vai para o versículo 20, 21, 22, 23 e 24. Tá bem? Se houvesse o número 20 e a vírgula 24, seria só o versículo 20 e o versículo 24. Como há este tracinho aí no meio, então é do versículo 20 a 24, tá bem? Porém, não é do versículo 1 até o 24, porque tem uma vírgula separando em duas partes, dos versículos 1 a 4, depois dos versículos 20 a 24 do capítulo 9 do livro de Daniel, tá bem? Então, um pouquinho aí de bibliologia, né? De como entendermos as referências bíblicas que nos são passadas. Nesta introdução, então, está escrito que eu separei aqui o plano de Deus para a restauração de Israel e o fim do exílio. Com um fervor espiritual, orou a Deus buscando respostas, e a sua oração sincera é atendida por uma revelação profunda por meio do anjo Gabriel. Então, o escritor já nos coloca a par da lição, né, com esta introdução, nos dizendo que estaremos estudando a lição, o capítulo 9 do livro de Daniel, em que o profeta se acha profundamente preocupado com o destino de seu povo e de Jerusalém. E, obviamente, com esta preocupação vem também uma outra preocupação: como é que eu posso ajudar? Dentro destas duas preocupações, Daniel chega à conclusão: eu só posso chegar a uma forma eficaz de ajuda conhecendo o problema. E como é que eu vou conhecer o problema? Eu vou me atualizar. Então ele fez o quê? Ele orou a Deus buscando respostas, e a sua oração sincera é atendida por uma revelação profunda por meio do anjo Gabriel. Dentro de duas preocupações,
preocupação com o povo de Deus e como ajudar o povo de Deus, Daniel chegou a esta conclusão: estudar e orar, orar e estudar. E nesta busca, o Senhor Deus ouve. Por quê? São duas buscas sinceras, tanto é que Daniel é chamado de homem muito amado. Daniel é conhecido nos céus. As orações de Daniel são ouvidas no céu, a partir do momento que ele coloca o seu coração, ele aplica o seu coração a entender e compreender as palavras ou a palavra do Senhor. E assim também será conosco, quando nós, de bom grado e também de muito interesse e sinceridade, nós nos colocarmos diante de Deus para entendermos a sua palavra, para entendermos a sua vontade. Infelizmente, nos dias de hoje, ou infelizmente, me desculpem a todos nós brasileiros, mas ler não é um costume do brasileiro. O brasileiro não tem muito interesse em ler, em estudar, em compreender, em analisar, em interpretar. É uma coisa bastante distante da nossa cultura, né? Nós gostamos bastante de assistir, agora de ler, são bem poucos os brasileiros que têm esse costume de ler, o gostar de ler, o vício pela leitura. E ter este vício é muito, outros vícios eu não diria, mas o vício em ler, o hábito de ler constantemente, obviamente que quanto mais nós lemos, mais nós aprendemos. E quando lermos também, buscarmos a leitura sadia, salutar, conquanto nós cristãos precisamos ler aquilo que está inserido no nosso contexto de cristianismo. Outras leituras, ainda que tenha sua relevância, não é de total interesse de nossa parte. Então, quando formos fazer, fazemos-lo buscando o nosso contexto, que é o contexto cristão, e mormente compêndios cristãos relacionados à nossa vida, à nossa devoção, à nossa piedade, à nossa santidade, do qual o livro mor se chama Bíblia Sagrada ou as Sagradas Escrituras. Este deve ser o nosso livro de cabeceira. Temos aí inúmeros livros e muito bons escritores, né, referências muito boas dentro do nosso escopo pentecostal, porém a Bíblia deve ser o nosso livro de cabeceira, o nosso livro de regra de fé e de prática. Para esse sistema, ele é o único. Os demais vêm não como complemento, mas como ajuda, nos trazendo aí curiosidades extras bíblicas que nos ajudarão a nos localizarmos dentro da geografia bíblica, dos costumes bíblicos, dos costumes do Antigo Testamento, dos costumes do tempo de Paulo, tem livros muito bons, dos costumes do Novo Testamento, onde nós teremos uma compreensão maior de alguns escritos que estão na Bíblia, tá bem? É óbvio que nós teremos que ter algum, nem que seja panorâmico, um conhecimento de geografia bíblica, de costumes bíblicos, de costumes do Antigo Testamento, para que nós entendamos alguns escritos que até o próprio apóstolo Pedro diz. Veja, o nosso irmão Paulo, às vezes, ele fala coisas de difícil compreensão, porque, ora, Pedro era um pescador. Não estou falando das revelações de Deus, estou falando de conhecimento. Pedro era um pescador. Paulo já era um doutor que aprendeu aos pés de Gamaliel, era um centurião, era um homem letrado, né? Foi chamado para pregar também aos letrados. E quanto mais nós nos achegarmos a Deus na leitura, maior será a nossa compreensão da vontade do Senhor. Então, o tópico de número 1 é estudando as profecias. Então, nós vemos, eu separei aqui um versículo, como sempre faço, está escrito assim: ele se recorda, né, no reino dos caldeus, né, localizando o tempo em que nós estamos tratando, o reino dos caldeus havia chegado ao fim com a queda da Babilônia. Daniel capítulo 5, versículos 30 a 31. E agora, se você leu ou assistiu a aula passada, você vai ver que nós falamos sobre alguma coisa da cronologia, tá? Que os escritos não estão a partir do momento
de um determinado momento não estão escritos em ordem cronológica, quer dizer, não segue aquela lógica de um capítulo sequencial ao outro, explicando o outro. Não. Veja que nós estamos falando do capítulo 9 e a lição está lembrando do capítulo 5 também. Então veja que a ordem, ela, além de ser um retrocesso, volta 4 capítulos praticamente. E agora Israel encontra-se sob o domínio do Império Medo-Persa. Também Alexandre o Grande agora é o grande, vamos dizer assim, é o imperador, é o rei. Então, sob o governo de Dário, sob o governo de Dário, Israel, Medo-Persa, Medo-Persa, Dário, grego, aí sim, né? Aí sim, os macedônios, os gregos, os helênicos, aí sob Alexandre o Grande, depois nós teremos mais um outro rei. Veja então que, consciente acerca das visões que Deus lhe dera, a mente de Daniel se volta para o seu povo, dedicando-se aos estudos das antigas profecias por meio das escrituras. Então Daniel, ele não somente se fica baseado, alicerçado na compreensão somente das visões, não que isso não seria possível, mas conjuntamente com as visões, com as revelações especiais que Deus lhe dá, ele se volta para o estudo das escrituras antigas, também de onde ele vai encontrar Jeremias e a citação da profecia dos 70 anos de cativeiro. Veja que coisa, quando nós começamos a viver uma vida diferente, espiritual, diferente, nós também vamos numa sequência, abrindo portas importantes para a nossa vida espiritual e também para a nossa compreensão das Sagradas Escrituras. Veja que Daniel, consciente das visões que o Senhor lhe dá, ele não fica somente nisso. Ele se volta, os seus pensamentos, a sua mente, o seu entendimento agora busca também crescimento nas Sagradas Escrituras antigas, quer dizer, antes dele. Tá bem? E ele começa a buscar por meio do estudo da palavra do Senhor. Neste inteirinho que acontece, ele recorda da referência de Jeremias. Olha, veja bem que coisa interessante. Ele recorda daquilo que ele já viu. Como eu disse em uma das aulas, agora não me lembro qual, Deus não trabalha com adivinhação. Veja que Jesus Cristo disse que o Espírito Santo nos faria lembrar de tudo que ele havia ensinado aos discípulos. Tá bom? E o Espírito Santo nos fará lembrar também de tudo que nós lemos, vemos e guardamos. Veja que o Espírito Santo não trabalha com adivinhação, não vai chegar num determinado momento, você vai adivinhar o que precisa ser falado. Nada disso. O Espírito Santo nos faz lembrar do que o Senhor nos ensinou. Pontos, às vezes, como uma grande necessidade foi exposta, Jesus Cristo disse, olha, vocês não se preocupem com o que vão falar nestes determinados momentos. Neste contexto, o Senhor lhes dará a palavra que deveis falar. Então, veja bem, agora eu não chamo de adivinhação, eu chamo de revelação. É Deus revelando no momento mais cruciante da minha vida espiritual ou das nossas vidas espirituais, que nós precisamos expor uma determinada palavra que talvez não tenhamos tido contato ainda, aí sim o Senhor nos revela. Mas Deus não trabalha, não tem esse negócio de você abrir a Bíblia, colocar o dedo e, irmãos, é aqui que Deus quer falar esta noite. Isso não tem nada a ver. Tá bom? Também não estou falando que nós vamos viver da secura tão somente de estudos. Nada disso. É por isso que o apóstolo Pedro diz de graça e de conhecimento. Tá bom? Conhecimento é o alimento, vamos chamar de farinha. E a graça é aquela água que vai ajudar você a engolir a farinha, porque engolir farinha seca, né? Até os muito bons nordestinos ou nortistas que estão acostumados a fazer como todos nós, né, temos o costume de uma boa farinha de mandioca, seja ela fina, seja ela a farinha grossa, a farinha com mel de engenho, farinha com café, farinha com feijão, farinha com farinha, mas tem que ter também um pouco de algum líquido, água de preferência, para que você possa engolir. Então, a graça e o conhecimento. Porque mesmo que eu não me prenda a uma citação que as pessoas têm costume de dizer que a letra mata, não é disto que nós estamos falando, e nem a Bíblia também se refere a isto,
nós precisamos crescer na graça. A graça é aquela que nos dá condições de expormos o que aprendemos de maneira compreensível. É o que Paulo chama da palavra temperada com sal, da palavra seu tempo certo, da palavra que vai fazer com que o Espírito Santo convença o homem do juízo, do pecado e da justiça. Tá bem? Então, Daniel, agora, interessado, voltado para as visões, para as revelações que Deus o dá, mas ele também não fica só nisso, ele também agora vai buscar o conhecimento através das Escrituras, onde ele se recorda dos escritos de Jeremias, é o ponto de número 1, o subtópico de número 1, estudando as profecias. E nós precisamos também nos atentarmos a isso nos dias de hoje, estudarmos, tá bem? Para não ficarmos só no eu ouvi dizer, me falaram. Isso não é bom para o cristão, principalmente ao senhor professor, ao senhor superintendente das escolas dominicais. Esse negócio de eu ouvi, de eu li, de eu vi lá sei lá, até mesmo aqui no YouTube, não é bom. Bem? É só uma ajuda, isso aqui é só uma ajuda, não exime o professor, o superintendente de estudar e também não exime o aluno de estar às 9 horas da manhã no domingo, ou seja, qual for o dia da escola bíblica, de você estar estudando. Aqui é só um reforço, tá bom? Aqui é como se nós fôssemos aquele professor substituto, é só um reforço para o que você vai ver e ouvir e participar no domingo pela manhã. Tá bem? No caso, se eu chamar de escola bíblica dominical, tem que ser no domingo. Senão não vai ser dominical, vai ser sextal, quintal. Quintal foi bom. Tá bem? Mas, primeiro, estudando as profecias. O ponto 2, persiste em ler. Veja que coisa interessante. Como diz o escritor, interessante perceber o zelo de Daniel em ler e estudar o ensino ministrado por outros profetas. O verdadeiro profeta afinal jamais despreza o estudo sistematizado das Escrituras. Vamos usar aqui a palavra profeta, profecia, como aquele que anuncia as boas novas. O pregador, o evangelista. Veja que ele não pode menosprezar ninguém. Estou falando do nosso meio, seja mais novo, seja mais velho. Né? Eu me lembro de uma feita, nós estávamos numa reunião, um obreiro da minha idade, aquele tempo, uns, sei lá, só aqui já vão fazer 26 anos que eu estou aqui no interior, então tem mais ou menos uns 35 anos eu ouvi, uns 30 anos, tá bom? Eu ouvi que alguém mais novo, vindo de um outro estado, não do estado de São Paulo, que ele disse assim, o tempo de Moisés passou, ele veio falar para mim, o tempo de Moisés passou, agora quem manda é Josué. Eu falei, interessante a sua visão. Só que Josué fez tudo, veja o que Deus diz a Josué, faça tudo o que o meu servo Moisés te ensinou. Olha que coisa interessante. Era o tempo de um obreiro novo, mas este novo obreiro ele tinha que andar nos passos do obreiro que o ensinou. Paulo chama a atenção de Timóteo a isso também. Lembra-te de quem aprendeste. Lembra-te de quem aprendeste. E a persistência em ler, a parte interessante aqui é que Daniel, mesmo sendo Daniel, ele não despreza o ensino ministrado por outros profetas. Pelo contrário, ele baseia uma das doutrinas principais, um dos ensinamentos principais do seu livro, está baseado no livro de um outro profeta. E isto se chama humildade. Humildade em reconhecer a sabedoria do outro. Hoje em dia isso é um tanto quanto difícil, tá bom? Mas nós vemos aqui a questão de persistir em ler. O que é persistir? É ter o hábito contínuo de ler, é você criar um hábito, um costume de ler, mas não ler por ler, tá? Só para chegar lá na igreja e citar que leu no final do ano, você leu tantos capítulos, tantos... Não, é ler e entender, porque existem pessoas que leem e não entendem nada na hora de expor aquilo que eles tanto arvoram nas tribunas, que são 100 vezes, 50 vezes, nós vemos que de aprendizado doutrinário não tem nada. Não consegue se lembrar sequer do endereço de um versículo. E isto não é bom, principalmente para quem está na classe de professores, de ensinadores, de formadores, vamos dizer assim, de discipuladores. Nós precisamos persistir em ler, tá bem? E nós vamos ver aí que Paulo chama a atenção de Timóteo a esta questão de persistir em ler. Persistir em 1 Timóteo,
capítulo 4, versículo 12. Então é um costume muito bom para os cristãos. O terceiro, o jejum e a oração. Ao compreender a mensagem, Daniel busca ao Senhor em oração e súplicas com o jejum. Então veja que a outra ferramenta muito importante é a consagração. A partir do momento que nós lemos e compreendemos, agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos consagrar a nossa vida ao Senhor em jejuns, em oração ou em orações. Para quê? Para que estas duas ferramentas elas sejam usadas adequadamente no serviço do Senhor. Veja que ele está empenhado em uma busca profunda e sincera pela ajuda divina. E a ajuda divina ela não é conquistada de qualquer maneira. Você estala o dedo ou esfrega uma lâmpada e sai um gênio lá de dentro. Não é assim, você estala o dedo, grita Jesus e ele aparece a hora que você precisa. Não é desta maneira. Não é assim que funciona, segundo um padrão bíblico. Veja que Daniel estuda e Daniel ora e jejua. Aí sim vem, e nós vamos ver que a duras penas vem a resposta a Daniel. Num determinado momento, há uma luta espiritual travada entre seres espirituais, como alguns têm o costume, gostam de dizer, né? Da mais alta hierarquia, vamos assim expressar, há uma batalha de 21 dias para que uma das respostas a Daniel chegue. 21 dias de batalha, e mesmo assim ainda foi necessário que a concorrência de mais um anjo para assim ajudar na batalha e trazer a resposta a Daniel. Então veja que é profunda e sincera a necessidade, a busca de Daniel e ajuda. E quando nós somos sinceros, nós usaremos os meios sinceros, tá bem? Nós não vamos viver de Ctrl+C, Ctrl+V, não. Nós vamos realmente dobrar os nossos joelhos ou não, dependendo da necessidade do momento da oração e do jejum, e nós vamos buscar a explicação de Deus para aquilo que nós não compreendemos. Nós vamos buscar, tá bom? Perca o costume do Ctrl+C e do Ctrl+V, por favor, né? E assim nós vamos crescendo na graça e no conhecimento. Estivemos aí no tópico de número 1, estudo e intercessão de Daniel, né? E agora vamos para o tópico de número 2, Deus revela o futuro do seu povo. Veja que interessante que depois do processo em que o profeta se coloca, porque é um processo que nós precisamos obedecer, é uma sequência, é um plano que nós precisamos ter, aí sim vem subtópico 1 do tópico 2, a resposta da oração. Antes mesmo de terminar sua intensa oração, o anjo Gabriel aparece repentinamente diante dele no versículo 21. Este ser angelical, mesmo registrado no capítulo 8, é mencionado na Bíblia como mensageiro de Deus. Ele foi enviado nesta ocasião em resposta à súplica do profeta para lhe dar entendimento sobre a visão. Versículos, veja, 2 Vs junto, parecendo um W, mas não é um W, são 2 Vs, indicando o quê? Plural. Versículos 22 e 23, tá bem? Então, mais um pouquinho aí de bibliologia. Veja que Daniel, ele se coloca nesta situação de receber a resposta de Deus. E aqui, no caso, neste contexto, nós vemos que o escritor ele nos relata que repentinamente, o anjo Gabriel aparece diante dele para lhe dar a resposta. Veja que existirão momentos de batalha constante, de oração, de jejum e de busca, de leitura, de aprendizado. Outros momentos as respostas virão. Então nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixinha e acharmos e limitarmos Deus às nossas compreensões. Veja que existem momentos em que Deus responderá rapidamente, existem momentos em que se travará uma batalha e a resposta vai demorar um pouco mais, né? Então nós não podemos limitar Deus às nossas compreensões humanas, que são falhas, são tacanhas, são pequenas e por isso são chamadas de humanas. Tá bom? No versículo então está aqui,
No caso de Daniel, porém, o Senhor apressou-se em atender ao seu povo, porque ele era muito amado. Versículo 23. A verdade maravilhosa é que Deus tem prazer em ouvir a oração dos seus filhos, sobretudo quando se concentram na glória do seu nome. Então veja que há também uma especificação para a oração. Não é meramente orar, não é somente jejuar para demonstrar espiritualidade maior do que os outros, mas o objetivo primário, tanto da oração quanto do sacrifício do jejum, é o quê? A glória do nome do Senhor. Veja que a rápida resposta de Deus, segundo o escritor, ela vem sobretudo, ou Deus tem prazer em ouvir a oração dos seus filhos, sobretudo quando se concentram na glória do seu nome. Então, tudo quanto fizermos, se fizermos para a glória do Deus Pai, para a glória do Deus Filho, para a glória do Deus Espírito Santo, com certeza, algumas vezes Deus nos responderá rapidamente, tá bem? Então, mesmo rapidamente ou demoradamente, tudo que fizermos tem que ser para a glória de Deus, tem que ser para a glória do nome do Senhor. Então, aqui o escritor diz que o Senhor se apressou, porque também Daniel é muito amado, ele é conhecido no céu, ele não é mais amado do que todo mundo, mas o céu o considerava digno da sua atenção e da sua resposta, assim como você, meu irmão, minha irmã, você também. Se eu e vocês nos colocarmos nesta situação de sinceridade, de genuidade, de necessidade, nós também teremos esta consideração dos céus em responder às nossas orações, tá bem? Mas nos preparando para, seja uma resposta pronta, seja uma resposta demorada, tudo seja para a glória de Deus. Tá bom? Ponto de número 2, a oração aos anjos, quer dizer, aqui ele vai expor um entendimento errado. Aqui está um entendimento errado. Você deve notar que Daniel dirigiu a sua oração a Deus e não a um anjo. Tá bem? Então nós temos muitas vezes aí a oração para o anjo da guarda, oração para o anjo isto, o anjo daquilo. Não, anjos são mensageiros, estão acima de nós em poder, fomos criados um pouco menor do que os anjos das Escrituras dizem, mas a honra e a glória somente a Deus. Quando Daniel ora, ele ora a Deus. Hoje, nós oramos a Deus em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e a resposta será mediante um milagre, mediante uma ação direta, divina, ou de um ser angelical, mas a oração é feita a Deus Pai, tudo que pedirdes a Deus em meu nome, sendo sua vontade, ele vos fará. Então veja bem que há uma ordem na questão da oração, não é assim, né? De qualquer jeito, e não existe, pelo menos para a nossa teologia, não existe oração a anjos, pelo menos na oração, na doutrina evangélica não tem. Talvez no costume judaico, a questão do anjo da guarda, alguns apoiam quando a igreja está orando por Pedro, e Pedro ele é libertado das cadeias, das cadeias, porque ele estava manietado, ele estava preso, então ele estava em correntes, em cadeias, então ele é libertado. Quando ele chega, ele bate à porta, uma criança olha e diz, olha, Pedro está à porta. Mas a igreja sabia, ela estava orando justamente porque Pedro estava preso. Então, a pessoa que ouve a declaração da criança diz, você está vendo o anjo dele. Então, aí infere-se a oração do anjo para o anjo da guarda, tá bom? Mas nas nossas doutrinas, nos nossos ensinamentos, não existe oração para anjos, ou pedir a intercessão de anjos e de nenhum outro santo, a não ser o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as nossas orações, tudo que pedirdes ao Pai, vai pedirdes em meu nome. Jesus Cristo disse, em nome de Jesus Cristo. Então nós oramos, nós pedimos, nós buscamos o auxílio de Deus, o socorro de Deus, ou agradecemos a Deus, tudo em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa oração deve terminar desta maneira. Assim eu te peço, meu Deus, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tá bom? Então não tem, voltando à questão aqui dos anjos,
em lugar algum das Escrituras, é o que o escritor vai nos ensinar, temos autorização para orar aos seres angelicais, tá bem? Algumas coisas que eu ouvi no decorrer deste tempo, eu já trouxe a vocês aqui. Então, a questão da crença no anjo da guarda, na oração do anjo da noite, do dia, do anjo do meio-dia, das 2 horas da tarde. Meus queridos irmãos, nós temos um Deus que não dorme, não cochila. Nós temos um Deus que não toscaneja. Nós temos um Cristo que é sempiterno, que é eterno, apesar de a nossa necessidade, ou de Deus usar, vamos dizer assim, o auxílio, a concorrência dos anjos em algumas respostas, em algumas ações na terra, ou também diretamente com a sua igreja, não quer dizer que com isso eles vão ouvir ou atender às nossas orações. Quando nós vemos no Antigo Testamento que os pais, vamos dizer assim, do Antigo Testamento, Abraão, Isaque, Jacó, todos eles receberam a visita de anjos. E do anjo, quando está escrito no singular, o artigo masculino definido singular, o anjo com A maiúsculo, com a primeira vogal, a primeira letra maiúscula, nós sabemos que está falando de Cristo. Por que as outras passagens nós entendemos que não está falando de Cristo? Porque na hora de oferecer o sacrifício, o anjo simplesmente não aceita. Ele vai falar isto para Paulo, eles vão falar isto para Barnabé, vai falar para João: nós somos conservos teus, nós não somos dignos de adoração, adore a Deus, adore a Deus. E todas as vezes que nós vamos ver o homem oferecendo um sacrifício por uma visitação espetacular, miraculosa de um anjo, de um ser celestial, ele não vai receber a adoração, ele não vai receber o sacrifício. Tá bem? Algumas vezes ele toca com o cajado e vira fumaça para que suba como cheiro suave às santas narinas de Deus. E desculpem-me a visão pentecostal, mas já sabe que nós estamos com vontade de falar com Deus em mistério. Mas, voltando aqui, nós estamos aprendendo o quê? E quando é uma teofania, quando é uma aparição atemporã de Cristo, ele simplesmente aceita o sacrifício. Ele vai aceitar o sacrifício porque ele é Deus, é o próprio Cristo, né? Numa teofania, numa aparição, num surgimento fora de tempo, do seu tempo, do tempo da graça, no tempo que ele nasce como homem, ele vem e vive no meio de nós, tá bom? Mas as orações aos anjos, nós não temos esta autorização dada pelas Sagradas Escrituras para buscarmos auxílios a anjos, arcanjos, querubins, seja a classe que for de seres celestiais, tá bom? Por isso, quando formos orar, nós vamos orar, então, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bem? Tem alguns que têm o costume de usar também, finalizar a oração usando a Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também não é costume do evangélico. Tá bem? Eu não estou falando que nenhum cristão faz isso. Alguns cristãos, uma linha da cristandade, usa este tipo de conclusão de oração. Os evangélicos não. Porque senão, a quem nós estamos pedindo, em nome de quem? Em nome de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Porque se eu estou pedindo a Deus, eu vou me dirigir a Ele, imbuído, cheio do Espírito Santo, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Também não é costume da maioria de nós, eu não estou falando que isso é não, pesquise, também pesquise, estude. Tem alguns que têm o costume de concluir suas orações dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só há um serviço da igreja que é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é? Acertou, o batismo. O batismo nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí sim, não somos unitaristas, não batizamos somente em nome de Jesus Cristo. Não, batizamos, e já entrei numa outra doutrina, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é uma ordem direta de Cristo, de Jesus Cristo. Batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá em Atos, Pedro vai dizer se batizando em o nome de Jesus Cristo. Tá bom? Então,
comparamos as duas ordens, o grau de hierarquia dos dois, de Cristo e de Pedro, e chegamos à conclusão que o batismo é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bom? Então, isso tudo para falar da oração a anjos. E são outras, tem outras ensinos falhos e enganosos que vão usar termos, terminologias, doutrinas, ensinamentos que não fazem parte das Sagradas Escrituras, tá bom? Simplesmente não fazem parte, ou são extraídos de alguma cultura, ou são extraídos de interpretações erradas das Escrituras, em que infelizmente são espalhados aí à torto e à direito no meio do povo, e quando não há quem controle o que chega ou não ao aprisco dos santos, infelizmente, isto vai se disseminando no meio do povo e causando aí sequelas duríssimas para quem quer viver piamente em Cristo Jesus. Terceiro e último, do segundo ponto, a revelação das 70 semanas, nós temos aqui. Aqui eu acho interessante nós lermos completamente. Por quê? Para nós nos localizarmos, tá bom? Para nós entendermos mais detidamente apesar de não ser uma doutrina tão, mas você precisa de um determinado tempo para compreendê-la bem, tá? E poder também não só compreender, mas explicar ou defender a fé que uma vez foi dada aos santos. A mensagem de explicação do anjo celeste revela um tempo determinado de 70 semanas decretadas por Deus para o seu povo e para a sua cidade santa. Versículo 24. Fazendo uma contagem histórica das profecias de Jeremias, Daniel compreendia que o cativeiro estava terminando. Isto viria a se cumprir por intermédio do decreto de Ciro. Nesta hora, mais um pouquinho de tempo, vai aparecer um mapinha e você vai poder acompanhar através dele. Tá bem? Então, Daniel compreende, através da profecia de Jeremias, que era 70 anos e que já estava no seu término, no seu ocaso. Os judeus, uma parte deles já estariam voltando para restaurar a Israel, começando pelo santuário, né, começando pelo templo. E tudo isso vem por quê? Porque Daniel se interessa em aprender, em compreender. Terminando. Isto viria a cumprir por intermédio do decreto de Ciro, não muito tempo depois. Contudo, o anjo dá um entendimento mais profundo e apocalíptico. Veja que não é somente uma explicação histórica, não é um momento da história com H, tá? Que aconteceu realmente, Ciro, a queda destes, o nascimento e o ocaso destes 4 grandes impérios em 70 anos, não é somente uma questão histórica, há também um ensinamento espiritual e escatológico, porque aconteceu, acontece e acontecerá. Essa é a escatologia, que é o estudo das coisas futuras, daquilo que há de se cumprir, do que há de se cumprir. Então, a escatologia, grosso modo, é o estudo das coisas futuras, do futuro do povo de Deus, tanto a igreja quanto os judeus, propriamente dito, como povo de Deus, tá bem? Então, nós vemos aqui, semelhante a todo mundo, e Apocalipse das 70 semanas, que se aplica não somente a Israel, mas a todo mundo, semelhantemente a Daniel. Deus quer que você amplie seu entendimento e tenha uma dimensão mais profunda da sua palavra e da sua vida espiritual. Então, por isso que nós vemos hoje, né, a falta de interesse de uma grande parte da igreja, e agora não estou falando de uma denominação, estou falando de igrejas, e algumas até históricas, centenárias, que perderam completamente o interesse por doutrinas profundas e vitais para o cristão, não somente para o cristão pessoa, mas para toda a cristandade, principalmente os cristãos evangélicos, ou os cristãos protestantes. A prova disso é que nós vamos aí a lugares que foram berços, grandes berços, de avivamentos e também de missões, e que hoje não passam os seus templos, se ainda existem, não passam de peças de museus.
só servem para visitação e nem culto mais lá a Deus existe, porque elas simplesmente foram extintas por causa de alguns ensinamentos, de algumas ideologias, de algumas doutrinas diabólicas que invadiram os púlpitos e exterminaram a frequência dos crentes aos cultos, né? Preferem viver aí, sei lá, de qualquer maneira, aparecer na igreja uma vez por ano, uma vez por mês, e está tudo certo, e achamos que assim nós temos uma vida espiritual e uma vida com Deus, né? São os liberais, são quem mais? Os relativistas, é um monte de istas que estão aparecendo. Tem uma das aulas, se você se interessar, tem uma das aulas que eu falo sobre isto também, tá bem? São algumas doutrinas. Quando a doutrina verdadeira sai, estas falsas doutrinas entram, tá bem? A relativização, a racionalização, o liberalismo, uma infinidade de falsos ensinos, de novos paradigmas que estão tomando conta das tribunas de algumas denominações, e estão simplesmente sugando a energia vital e espiritual dos crentes através de falsos ensinos. Então veja que aqui não somente a Daniel, o escritor, ele roga, é praticamente uma oração do escritor, ele diz: Deus quer que você amplie o seu entendimento e tenha uma dimensão mais profunda da sua palavra e da vida espiritual. As 70 semanas simbólicas destacam, sobretudo, o tempo e a obra do Messias. Ele é descrito como o ungido e o príncipe, nos versículos 25 e 26. No versículo 24, apresenta 6 aspectos de sua obra redentora. 1. Acabar com a transgressão. 2. Dar fim ao pecado. 3. Expiar a iniquidade. 4. Trazer a justiça eterna. 5. Selar a visão e a sexta, a visão e a profecia. E a sexta, ungir o lugar santíssimo. Veja que há um propósito nesta última semana que nós veremos aqui a sua explicação. Ela tem 6 lições, objetivos principais, aspectos, aqui ele diz aspectos da obra redentora. A obra redentora de quem? De Cristo. Lógico que nós estamos tratando do plano salvífico de Deus através dos séculos, dos milênios, e enquanto existir, desde o primeiro casal até o último homem que existir na face da terra, que estiver sobre a face desta terra, vai haver a continuidade para que se conclua o plano salvífico redentor de Deus para os homens, tá bom? 3 e último, as 70 semanas de Daniel. Primeiro, elas são chamadas de semanas de anos. Na Bíblia, o número 70 possui um sentido profético. Nesta profecia, 70 semanas são semanas de anos. Então, quer dizer, se uma semana é composta de 7 dias, esta semana, propriamente dita, ela é composta de 7 anos, tá? Então entenda isso. Veja, aqui vai haver uma contagem, mostra que as semanas são divididas em 3 grupos, sendo as semanas de anos, totalizam 490 anos, porque 7 vezes 7 é 49, tá bom? 70 vezes 7, 490. A, 7 semanas, 49 anos. B, 62 semanas, 434 anos. E C, uma semana, 7 anos. Nós vamos ver o período que nós estamos vivendo e o período a que se retrata esta profecia, que é chamada também de Grande Tribulação. Tá bem? Então, há 70 semanas, 49 anos. O início deu-se com o decreto da reconstrução de Jerusalém, versículo 25. Os principais estudiosos do assunto concordam que se trata do decreto de Artaxerxes, o Longímano, baixado em 445 a.C. A referência, conforme está escrito em Neemias, no capítulo de número 2. Então, começa-se a contar as contagens por aqui, tá bem? Há 70 semanas, 7 semanas, são 49 anos, e ela começa com o decreto de Artaxerxes. B, 62 semanas, são mais 434 anos. Refere-se ao período do advento do Messias, Jesus de Nazaré. Neste tempo, o Senhor foi morto e mais tarde Jerusalém novamente destruída através da liderança do general Tito e o exército romano em 70 depois de Cristo. Alguns dizem
que 70 é uma geração. Por isso Jesus, alguns dizem, eu não estou falando que é doutrina, alguns dizem que quando Jesus diz não vai passar uma geração sem que não fique pedra sobre pedra. Então, 70 anos, uma geração. Como Jesus já tinha aí pelos seus 30, 33 anos, né? Você põe mais 37, é isto mesmo? Você vai ter 70 anos. Então, 70 anos no ano de número 70, Israel é invadido, tudo destruído, com isso o tempo, e nós temos um novo período. Veja, nós tivemos um período com o decreto de 49 anos, depois nós temos mais 62 semanas, mais 434 anos, e vem o tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo dos gentios. Então, para na semana de número 69 de Daniel. Por quê? Porque agora nós estamos vivendo o tempo dos gentios. Tá bem? Então, se você falar, você vai dizer assim, peraí, 69, ainda falta uma semana. Falta mesmo. Enquanto não se cumprir o tempo dos gentios e a igreja não for retirada da terra, aí aquele que ainda está sendo detido pelo Espírito Santo, conforme Paulo fala aos Tessalonicenses, este período não começa. Por isso, nós estamos num período chamado período da igreja, ou o tempo dos gentios, que iniciou-se com o quê? Com a morte de Cristo. Então, nós estamos aí há mais de 2000 anos vivendo este período. Esta não uma interrupção, nenhuma lacuna, porque está tudo sendo preenchido com o plano de Deus. A igreja não é um susto, a igreja não é um plano B, a igreja está dentro do padrão de Deus, do plano de Deus da salvação. Tá bem? Eu vou continuar falando e vou ver como estamos de tempo aqui na nossa aula, porque hoje, humanamente falando, eu estou só. Bom, o tempo está normal, né? Então, nós estamos vivendo, meus queridos irmãos, o tempo dos gentios, é chamado de o tempo dos gentios ou o tempo da igreja. Tá? E esse tempo ele vai perdurar enquanto não houver o arrebatamento, o rapto da igreja e também a primeira ressurreição. Aí nós voltamos ao tempo que é chamado a última semana de anos, conforme descrito por Daniel. A letra C, uma semana, 7 anos. Tá bem? Eu já disse que se são semanas de ano, a semana de dias são 7 dias. Uma semana de anos são 7 anos. Beleza? Esta semana ainda não aconteceu. Versículo 27. Compare Daniel 9, 27 com Mateus 24, 15 e veja como se trata de uma profecia que ainda não se cumpriu. Esta última semana refere-se, então, ao período que implicará o advento do anticristo e o início do tempo da grande tribulação para Israel e para o mundo. A grande tribulação será o período de maior angústia da história humana, Apocalipse capítulo 6, versículos 15 a 17. Tá bem? Então nós temos aí o porquê nós estamos vivendo este interregno, esta divisão do tempo, para que agora a igreja apareça no plano de redenção da raça humana. Aqueles que não eram chamados, agora são chamados. Antes, diz o apóstolo Pedro, nós não éramos chamados, nós não tínhamos parte, mas agora nós não éramos filhos, mas agora sois filhos. Agora nós somos chamados, somos a geração, nós somos os zambujeiros que foram enxertados na oliveira verdadeira. Nós somos a noiva de Cristo, nós somos a noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor, o povo separado, especial, zeloso e de boas obras. Há inúmeras referências ao tempo dos gentios. Tá bem? Então, nós vimos aí as 69 semanas, o porquê da parada da contagem e o porquê a sétima, a Septuaginta, vamos dizer assim, a semana de número 70 ainda não aconteceu, justamente porque nós estamos vivendo o tempo da igreja, o tempo dos gentios. E aí, enquanto não se completar o tempo dos gentios, não haverá o início desta semana de número 70. As duas metades. Quando ela começar, ela será dividida em duas partes, tá bom? Que estará
no prospecto ao lado desta aula, tá bem? Que é extraída da lição. Tá bom? Então, a 70ª semana pode ser dividida em duas metades distintas. Como assim? Se são 7 anos, qual é a metade de 7? 3,5. Então serão 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de grande tribulação propriamente dita. Por quê? A primeira parte ela é ilusória, enganosa, política, para que o anticristo ele faça a sua base, ele tenha a sua base de sustentação para aplicar os seus planos. Tá bem? Quando ele estiver se sentindo seguro disso, ele vem para demonstrar quem ele é verdadeiramente. E tudo aquilo que ele havia exposto até agora não passavam de mentiras, de contos para enganar. E até Israel, como eu sempre tenho dito em todas as aulas, até o próprio Israel, né, que viveu desde o seu início conhecendo Yahvé, tendo contato com o Yahvé, vai ser iludido por este homem. Por tamanha a sua astúcia, a sua articulação, a sua forma de expor as suas ideias, até mesmo enganará os judeus. Então veja que ela é separada em duas partes, metades distintas. A primeira metade será marcada pelo reinado absoluto do anticristo, o príncipe, de acordo de Daniel 9:26, a parte B, ele enganará, é o que eu tenho dito aqui, até que ele comece a buscar a adoração que é de Deus e vai profanar também o lugar santíssimo, tá bem? Para onde o povo de Israel, como alertou o próprio Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que agora ele vai, a segunda metade é esta daqui. Até agora estava a mil maravilhas, era como se fosse aquele casamento. Graças a Deus existem casamentos que fazem suas bodas de ouro e, sei lá, de uma infinidade de nomes, e são sempre aquele mar de rosas. Graças a Deus. Tem os seus intercalços, os seus intercursos, mas tudo é resolvido pelo respeito e pelo amor. Mas aqui o casamento, aqui essa união vai acabar. Por quê? Porque na segunda parte, na segunda metade, terá início quando Israel se negar a adorá-lo. Então o anticristo quebrará o acordo de paz. Por isso Jesus Cristo disse: eu vos dou paz, não vou lá dou como o mundo a dar. Por quê? Veja, aqui o anticristo põe fim a um acordo de paz. Todos estavam sendo enganados, mas agora ele quer algo além. E este além vai mexer justamente com a adoração a Yahvé, a adoração a Deus, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E agora o povo de Israel desperta e se levanta contra, e assim todos quanto neste período conhecerem a Deus e os que ficaram no arrebatamento, eles vão agora se levantar contra as ordens, ou desordens, ou os desmandos do anticristo. E agora a paz é quebrada. O casamento acaba, a felicidade termina e começa 3 anos e meio de perseguição do povo judeu. Esta segunda metade, a grande tribulação propriamente dita. Ao final do período de 70 anos aparecerá o libertador de Israel. E assim todo Israel será salvo. Tá bem? Então nós precisamos, primeiramente, não nos preocuparmos com a grande tribulação. Foi a aula de evangelização que vai ao ar junto com esta aqui, a lição de número 6. Eu não preciso me preocupar com o inferno, eu preciso me interessar com o céu. Eu não preciso me preocupar com a grande tribulação, eu tenho que me preocupar em subir no primeiro arrebatamento. Ou na primeira ressurreição ser levantado de entre os mortos. E receber um corpo glorioso como o de Cristo. Tá bem? Então, a preocupação aqui, esta aula, não é para nós nos preocuparmos, o inferno, a grande tribulação. Não. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Esperneie quem quiser, diga o contrário quem quiser. A nossa doutrina, nós somos da crença de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Tá bem? Assim também como aqueles que dormiram em Cristo serão também levantados na primeira ressurreição. Primeiro eles, depois os que estiverem vivos, disse Paulo, depois nós os que estivermos vivos seremos arrebatados. Tá
tá bom? O intervalo e a igreja, nós vamos voltar para aquele período que eu falei. O estudo das Escrituras demonstra um longo intervalo de tempo que precede a 70ª semana. Lembra que eu disse que nós estamos aí até a morte de Cristo, até pelo menos mais de 2000 anos nós estamos vivendo este intervalo. Atualmente estamos no tempo da graça de Deus e temos de anunciar o ano aceitável do Senhor para o mundo inteiro, missões e evangelização. É importante ressaltar que a profecia de Daniel refere-se a Israel e a Jerusalém. A igreja de Cristo não passará pela grande tribulação. Não vou perder tempo em explicar, porque você já sabe. Atualmente estamos, é importante, pois terá sido arrebatado. Neste período receberemos nossos galardões consoante ao trabalho que executamos na expansão do reino de Deus. É aquele julgamento não para a salvação, mas pelas obras. Mas o tal será salvo como que pelo fogo. Então não é aqui julgamento para a salvação. Não é o grande trono branco. A salvação assim, que dos cristãos serão das obras. Se foram de feno, de palha, de madeira, o fogo vai queimar, mas o tal será salvo como que pelo fogo. Se for de ouro, prata, ou de pedras preciosas, ou de algum elemento precioso, que o fogo não pode destruir, ela vai continuar. E alguns, figuradamente, chamam de as pedras da coroa do salvo. Não é que nós teremos pedras. Alguns acham que vão ter uma coroa do tamanho de um prédio de 200 andares. Não, de maneira nenhuma. O nosso galardão, todos nós teremos o tratamento igual. Tanto que entrou na primeira hora, na primeira vigília e recebeu uma moeda, o que entrar na última vigília do trabalho também receberá uma moeda, porque o empregador é justo. O interessante é como fazemos as nossas obras. Qual é a motivação que nos leva a fazer obras? O interessante é que Paulo diz que eu não sou salvo pelas obras, e Tiago diz que eu demonstro a minha fé pelas minhas obras. Um concordando com o outro, dizendo assim, eu já fui salvo, então eu pratico obras porque eu sou salvo, porque as obras não me salvam. Então Paulo diz, as obras não me salvam, e Tiago diz, porém, a minha salvação é demonstrada pelas minhas obras. Eu faço obras porque sou salvo. Tá? Mais simples do que isso, só arroz, feijão e ovo frito, que não precisa nem de faca para cortar. Tá bem? Isso é de compreensão de todos os cristãos frequentadores da escola, alunos da escola dominical e também dos cultos de doutrina. Então, o cristão não pode se divorciar destes dois cultos, o culto de doutrina e o culto de escola bíblica dominical. Tá bem? Então, nós vamos receber a promessa de Jesus, a sua igreja é preservá-la deste sofrimento. Que sofrimento é este? Da grande tribulação. Tá bem? Então, hoje nós falamos da lição de número 12, estudo, oração e as 70 semanas de Daniel, tá bom? Nós já estamos recebendo os materiais da Escola Bíblica Dominical, está aqui a Betel Dominical, Sala dos Adultos, que nós temos, e as revistas, as assinaturas digitais também já estão chegando a nós. Então, hoje nós falamos, eu quero fazer, quando chegar, chegou já, que está no outro endereço que eu recebo, e eu quero apresentar a vocês todo o material que nós vamos usar no quarto e último trimestre de 2024, o último trimestre. Como eu disse, a lição digital já chegou, ela está aqui, olha que bonita, está aqui, as promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E amanhã, até sexta-feira, eu quero fazer um vídeo especial demonstrando também, apresentei já a Betel Dominical, e lá no endereço onde eu trabalho, onde a correspondência é destinada, estão a lição dos jovens, dos juvenis e a lição do evangelismo que nós também tratamos neste canal. Tá bom? Que Deus abençoe, e assim que o Senhor nos permitir, estaremos de volta, se o Senhor nos permitir, com a última lição, a lição de número 13, de todo este material que nós temos para iniciar, se Deus permitir, também o último trimestre de 2024, com material novo, novas aulas, e eu espero que a mesma palavra ungida, consagrada e simples na forma que Jesus Cristo tem transmitido à sua igreja. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê graça no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.